Olá, meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a todos grandemente. Eu quero trazer hoje aqui para o canal Explicando a Nova Aliança uma explicação sobre a palavra do Messias que ele fala no verso 12 de João 8, onde ele fala que ele é a luz do mundo. Eu tenho certeza que muitas pessoas já viram essa fala dele escrita em para-choques de caminhão, em camisetas, em bonés. E quantas pessoas que até lucram com essa fala dele, né? Vendendo camisetas, bonés, tem algumas placas que as pessoas vendem com versos bíblicos, tem aquelas caixinhas de promessas, né? Tudo para comercializar a palavra dele. E na grande maioria das vezes, a palavra dele fica vazia, como essa, por exemplo, que as pessoas leem e não têm uma compreensão de fato do que ele quis dizer. Eu venho já falando há alguns dias aqui no canal que o livro Bíblia, ele tem muitas palavras que nós temos que renovar o entendimento para compreender o que se está sendo dito, né? Eu gravei agora recentemente a história da viúva, né? Aquela viúva pobre que deu oferta no templo, e eu gravei ela explicando espiritualmente essa história para que a gente possa de fato compreender o que a Escritura está tentando nos dizer, né? Paulo fala que as coisas da velha aliança são sombra dos bens futuros, das novas coisas. E o que é sombra, né? Na verdade, a gente tem que olhar para aquelas práticas e as falas, tudo, e renovar o entendimento para ter uma profundidade melhor no que se está tentando se passar. Como eu comentei na história da viúva pobre, que se você ouviu esse áudio, você viu como é profundo compreender a história espiritualmente. Porque se você só ler uma história, você vai agora, como muitas pessoas fazem, utilizar até essa história para se beneficiar em cima dela. Mas quando você entende espiritualmente, você não é mais escravo de ninguém. E aqui em João 8, no verso 12, o Messias está falando sobre ele ser a luz do mundo. E quando ele diz a luz do mundo, ele não está falando de forma física. Ele não é a luz do mundo de forma visível, né? Porque quando a gente enxerga desse jeito, a gente vai imaginar como nesses filmes que fazem dele, onde tem uma luz que sai dele quando ele aparece. E não, a luz não saía do corpo dele, não era visível, mas eram as suas palavras. O problema é que o sistema sempre tenta tirar o foco da mensagem dele e sempre colocar algo visível para as pessoas poderem apalpar, poderem ver. É como hoje, até o próprio Messias, que é claro, a imagem que nós temos hoje dele aí, que é divulgada nas redes sociais, na internet e tudo mais, não é a imagem dele literalmente. Ninguém estava lá na época para saber como ele era, não tinha uma câmera fotografando, não tinha nada. E outra, esse que está aí hoje, a gente pode ver que ele é até bonitão demais, né? De acordo com as escrituras, ele não tinha beleza, não tinha formosura, aí colocaram uma pessoa com olhos azuis, o que é estranho, né? Naquela região até ter pessoas assim, mas pode ter, não vou falar que não tenha. Só que, por que colocaram uma pessoa bonita? Por que colocaram um visual legal, um cabelo bem penteado? Por que colocaram ele dessa forma? Justamente para que as pessoas vá a ele. Porque o ser humano não vai atrás do que é feio. O ser humano, ele não gosta do que é ruim. Agora, coloca uma pessoa bonita, com palavras, né, que você vai vencer, você vai conquistar, você vai sair dessa situação. Todo mundo vai atrás. Então é como que eu posso falar assim? É uma artimanha muito bem feita para que a humanidade se engane. Agora, o que é que nós temos que ir atrás que vai nos libertar? São as suas palavras, porque a imagem com certeza tem iludido e enganado muitas pessoas, porque não adianta ficar ali no pé da imagem, clamando, orando, não, são as palavras dele que foram ditas que nós temos que nos atentar. E o que fizeram hoje? As pessoas, elas vão a um local para ouvir a mensagem que supostamente ele trouxe por intermédio de outras pessoas. As pessoas não vão até, se tiver que procurar no livro Bíblia para encontrar, então que leiam por si só, para que ela compreenda. Ah, mas eu não estou entendendo. Leia de novo, até você entender. Mas não vá alguém para tentar falar para você, porque essa pessoa pode trazer a mensagem totalmente fermentada. O meu incentivo aqui nesse canal é que as pessoas vá e busque, né, compreender diretamente da fonte. Porque quando você pode beber a água trazida por outras pessoas, essa água já pode estar contaminada.
né? Quando você come um fruto que não pegou direto do pé, esse fruto já pode chegar até você já sem vitaminas e você não vai nutrir-se de forma plena. Então, quando ele diz aqui que ele é a luz do mundo, se a gente enxergar essa luz que saía dele, se a gente não conseguir compreender o que ele estava falando, a gente vai ficar preso na mão de homens. E é por isso que há choro e ranger de dentes até hoje. Estamos em trevas. Por quê? Porque não aceitamos a luz que ele veio trazer. Ele foi morto por causa dessa luz. Como que agora as pessoas estão enaltecendo essa luz? É porque não estão enaltecendo a luz, que são as suas palavras. Estão enaltecendo a imagem dele. E quando é para ele falar, não deixam ele falar. Somos nós que falamos por ele. Por isso o pregaram, né? Realmente pregaram ele no madeiro. Deixa que a gente fala por você, porque você está falando muita besteira. E na verdade o que ele falava trazia a libertação. Essa luz que ele está falando é a compreensão da verdade. É a compreensão que te faz livre de homens que te aprisionam. E era essa mensagem que ele trazia. Por isso que o mataram. Por isso que não deixaram ele continuar vivendo. Porque suas palavras estavam libertando as pessoas de uma tal forma que o sistema na época começou a perder muito com isso. A gente vê isso claramente, por exemplo, ali quando tem a descida do Espírito Santo. Quando as pessoas começam a vender tudo que tem para todo mundo ter tudo em comum. Nesse momento, a gente vê claramente ali o império construído através de impostos, construído através de tudo o que se conseguiu fazer em cima dos mortos, né? Porque enquanto a pessoa não tem o Espírito Santo do Pai, que é o seu guia, o seu tutor, o seu mestre, ela é um morto espiritualmente. Então, os abutres vêm e dominam essas pessoas, criando impostos, criando um monte de coisas que vão lucrar em cima das pessoas. Quando as pessoas acordam e começam a perceber que a ganância está sendo demais, que ela tem muita coisa que ela não precisa, que ela pode se contentar com o mais simples. Quando isso começa a acontecer, o sistema começa a perder o seu poder sobre as pessoas. Quando as pessoas começam a perceber que elas não precisam de leis para serem boas, mas se elas derem ouvido à voz do Espírito Santo, elas vão fazer o que é correto, vai agradar ao Criador e na terra vai viver em paz. Porque só existe lei para quem ainda está cego. Só existe lei para quem ainda não ouviu, né, a voz do Espírito Santo e para quem não enxergou a verdade do Criador, que ainda não entrou para o reino, né? A gente pode até viver aqueles que nasceram do Espírito nessa terra com as leis, porque não tem como tirar as leis, porque estamos entre joio e trigo, mas não dependendo dela para sermos bons. Porque o Espírito Santo do Pai, que em nós habita, aquele que criou as leis para dominar o povo enquanto o povo ainda dormia, hoje habitando em nós, faz com que a gente não precise mais ficar dependente das leis. Por isso que ele fala em Mateus 23 que quem seria o nosso tutor, nosso mestre, nosso rabi é o Espírito Santo. Quando ele fala o Cristo, é o Espírito Santo do Pai. Aquele que escreveu na tábua, né, lá através de Moisés os mandamentos, é aquele que hoje quer habitar o ser humano para que não precisássemos mais sermos presas de homens por intermédio das leis, porque se utilizaram dessas leis para escravizar a humanidade e para lucrar em cima da humanidade. Então quem entende essas palavras dele, que eu sou a luz do mundo, vai atrás do que ele falou. Não fica comendo a mão de homens, vai atrás do que ele falou para entender que luz é essa que ele estava trazendo. Que é claro que no livro Bíblia não colocaram tudo, porque se colocassem, né, estariam dando um tiro no pé. Só que o mais interessante desse livro Bíblia, que é o que eu tenho falado aqui no canal, é que esse livro Bíblia, ele tem muitas formas de falar e as histórias que nos mostram a verdade. Ou seja, está escondido esse tesouro, que a gente tem que realmente tirar os entulhos para poder encontrar esse tesouro. Então, quando ele fala que eu sou a luz do mundo, a gente tem que entender o que é uma luz. Luz é algo que chega, que clareia. Por exemplo, você andando de noite. Agora, ande de dia, você vai ver uma grande diferença. De dia você enxerga onde está cada coisa. Tem menos risco de você ser assaltado, de você ser enganado, de você ser ludibriado. Agora, de noite não. De noite é fácil você confundir as coisas, é fácil você se acidentar, é fácil você ser roubado. Esse noite tem a representação das trevas. Já falei sobre isso na mensagem de noite aqui. Então, quando você entende que ele fala que ele é a luz do mundo, é porque ele veio trazer compreensão. As pessoas estavam fazendo muita besteira por causa de não ter luz no entendimento, mas quando ele traz essa luz, então automaticamente as pessoas passam a ter
o quê? Elas passam a ter compreensão da verdade. E tendo compreensão da verdade, você não andará mais em trevas, não precisará de leis para ser dominado. Você será uma pessoa de fato livre. Não foi para a liberdade quem nos comprou? Então fique com essa mensagem. Eu sou a luz do mundo. Quando você ler isso, renove o seu entendimento. Essa luz não está falando de uma luz literal, porque aí você nunca vai entender a verdade. Mas a luz eram as suas palavras. Por que o sistema sempre joga as pessoas a não entender isso? Porque se você for atrás das palavras dele, você vai perceber que você não precisa de guia, homem. Você vai perceber que você não precisa de templo, porque ele veio nos comprar. O seu sangue foi dado para comprar a gente para ser o templo do Espírito Santo. E se você ainda vai ao templo é porque você não tem a luz. Você vai perceber que oferta, dízimo, ceia, batismo, todas essas práticas que foi necessário para um povo cego, você vai perceber que você tendo a luz, você não precisa de nada disso. Porque você vai compreender o sentido de cada uma dessas coisas, porque foi para isso que o Pai deixou esse livro chegar até nós. Não para escravizar a humanidade, mas para libertar. Uma pena que muitos estão utilizando este livro para escravizar as pessoas. Uma pena. Até a próxima mensagem.